Fala meu povo, tudo bom com vocês? Então mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal onde nós falamos sobre Deus, sobre a Bíblia, fé, testemunhos, milagres, temos coreografias e várias outras coisas. Então seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre 7 coisas que acontecem com uma pessoa quando ela se converte. Bom, a primeira de todas que eu gostaria de falar e que é muito boa é a compreensão da palavra de Deus, a compreensão da Bíblia. Antes da conversão é muito difícil a gente compreender o que a palavra diz. Eu mesmo, antes de me converter, diversas vezes eu pegava a Bíblia e falava assim, Deus, fala comigo hoje. Aí abria numa página qualquer, falava, não é isso não, pera, Deus, fala comigo. Aí abria, falava, não, isso não tem nada a ver. E eu fazia isso com muita frequência. E eu só abria nessas páginas, mas não entendia nada mesmo que estava escrito ali, não conseguia entender. Porém, após a nossa conversão, os nossos olhos se abrem e a gente consegue entender a palavra de Deus, porque na Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A Bíblia não é um livro comum, como outro livro qualquer que você compreende ali de forma literal o que o autor está dizendo, né? O que o escritor quis dizer com o livro, com a história que ele quis passar. Não, para você entender a Bíblia, você precisa ter a revelação que só o Espírito Santo de Deus pode trazer. Isso você só recebe após a sua conversão. Antes disso, sem chance. Você pode até conhecer a letra, conhecer algumas histórias, mas você não consegue compreender o que está por trás daquilo, né? Porque na Bíblia fala que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Quando você não tem ainda a presença de Deus em você, o Espírito Santo, né, ali te revelando o que está escrito, a palavra não passa daqui, ó, da caixa torácica. Mas quando você compreende, quando você tem o Espírito Santo, ela entra, penetra e rasga tudo por dentro. Então é simples. Quando você tem Deus na sua vida, quando você se converte, você vai ter a revelação da palavra. Outra coisa que acontece com toda pessoa após a sua conversão é uma vontade enorme de pregar a palavra. Nossa, ou vontade assim que a gente não consegue se segurar. Tem aquele mandamento que Jesus nos dá, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas além disso, gente, quando a gente está cheio da presença de Deus, quando a gente se enche da presença de Deus, quando a gente descobre que Deus existe, descobre que tudo aquilo é real, a gente não consegue simplesmente guardar aquilo debaixo da cama e fingir que nada aconteceu. Quando a gente descobre a verdade, quando a gente descobre que Deus é real, o que a gente mais quer é espalhar isso para todo mundo, para todo mundo. Porém, a gente se torna até um pouco chato, porque as pessoas de fora ainda não têm essa revelação que você teve. Então você está falando de coisas que as pessoas não querem ouvir, não querem saber, porque elas não conseguem compreender. Mas é uma coisa que a gente não consegue controlar, porque na Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando o nosso coração está cheio de Deus, tudo que a gente quer falar sobre ele, dele, pra ele, tudo. A gente não quer saber de outro assunto, de outra história. E isso acontece muito mesmo, com muito mais frequência no primeiro amor, né? Que é logo após a conversão. Porque ali a gente se enche, assim, é impactado com Deus de uma forma, assim, sobrenatural. A gente acaba de conhecer a verdadeira felicidade, o caminho, a verdade, a vida. Então, naquele primeiro amor ali, a gente tá querendo falar de Deus para tudo e todos. Outra coisa que acontece é vivenciar, testemunhar milagres, prodígios, coisas que começam a acontecer após a nossa conversão, coisas que a gente nunca vivenciou antes. A gente começa a ver coisas, viver coisas que é impressionante, né? Às vezes a gente falar sobre isso, sobre milagres, sobre fé, as pessoas não dão muito crédito, porque é difícil para uma pessoa compreender o que você está falando, mas sim, a gente começa a vivenciar milagres. Mas você pode dizer, mas no mundo antes das pessoas se converter também elas conseguem vivenciar o milagre, tem muitas pessoas que conseguem vivenciar o milagre, mas não é a mesma coisa de quando você se converte, porque você consegue dar glória a Deus para as coisas que acontecem na sua vida, você consegue voltar a glória para ele, reconhecer que isso veio dele, né? Por exemplo, os 10 leprosos, né, que foram curados, os 10, mas apenas um reconheceu a Cristo, voltou e o adorou pelo seu milagre, pela sua cura. Esse sim soube valorizar os milagres e reconhecer de onde veio o milagre. Outra coisa que acontece também é a gente receber dons espirituais e ser usados por Deus com um determinado dom. Deus ele vai distribuir os seus dons
para aquilo que for útil. Cada um ele vai distribuir como quer, né? É de acordo com a vontade dele que ele distribui, né? Não é de acordo com o que a gente quer, né? Porque a gente queria todos, né? Oh, Deus me dá todos os dons, mas isso tem muita responsabilidade, tem muito peso. Então, para uns vai ser dado dons de curar, para outros de libertar, para outros de revelar, para outros vai ser intercessão, para outros vai ser o dom do amor, outros vai ser o dom da palavra. São vários dons que Deus vai distribuir de acordo com o que for útil, né? Para aquilo ajudar, auxiliar a sua igreja, que é o seu povo. Outra coisa que acontece é receber a paz que excede o entendimento. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque o mundo pode estar de pernas pro ar, pode estar tudo dando errado, né? Pode, sei lá, mas você, lá no fundo, você consegue ficar em paz. Por mais que você possa estar triste, por mais que você possa estar decepcionado, mas você ainda assim está em paz. Você consegue dormir, você dorme tranquilo, acorda em paz. Você pode dormir chorando, mas já acorda sorrindo, porque a paz que excede o entendimento está dentro de você. A paz que o mundo não tem, Deus coloca dentro de você. Isso é bom demais, é muito bom ter paz em tudo e em todas as coisas. Nós também adquirimos, após a conversão, força para vencer o pecado. Quantas vezes nós tentamos vencer por nós mesmos o pecado antes da nossa conversão? A gente lutou e a gente falou, não vou mais fazer isso, seja lá algum vício ou algum pecado que a gente cometia, a gente falava, não vou mais praticar isso, chega. Mas você logo voltava a cair, logo voltava a cometer o mesmo pecado de novo, e você percebia que você não conseguia deixá-lo por completo. Após a sua conversão, você consegue abandonar o pecado porque você vai ter a ajuda de Deus, que é quem te fortalece. E quanto mais próximo de Deus você estiver, menos chance você tem de pecar. Porque Deus ele vai trazendo essa força dentro de nós, essa vontade de estar junto com Ele. E quando a gente está perto dele, o nosso ser, como diz aquela música, se enche de bondade. A gente se enche de bondade. Então a gente acaba tomando abominação de coisas erradas, do pecado. A gente não quer saber de nada que nos afaste de Deus. E por mais que em algum momento a gente acaba se distanciando um pouco do Senhor, caindo e pecando, Ele fala, meus filhinhos, não pequeis. Mas se pequeis, você tem um advogado para lutar por você, que é Jesus. Então, Ele sempre vai estar do nosso lado, mas nós temos essa força e essa capacidade de vencer o pecado. E a última coisa que eu deixei para o final, a melhor coisa que acontece quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, quando uma pessoa se converte, a melhor coisa que pode acontecer é sentir a presença de Deus. A presença de Deus, ela é incomparável. Não tem como você comparar a presença de Deus com nada neste mundo, nada. E o que é sentir a presença de Deus é você estar diante dele, se derramar, cair em lágrimas, chorar, se arrepender, se quebrantar, se humilhar. Quando você está na presença de Deus, você não quer sair dela. Quando você está ali totalmente entregue à presença de Deus, você não quer outra coisa, você não sente falta de outra coisa, mas da presença de Deus você sente falta. Quando você se afasta de Deus por algum motivo, você sente falta dele, você sabe que a falta que você sente é dele. Você dá um nome para a sua falta, é Deus. Antes, quando eu estava no mundo, às vezes eu ficava com esse sentimento, né, de tá faltando alguma coisa na minha vida, mas eu não sei o que é. E tentava preencher com algumas coisas e ficava sempre com isso dentro de mim. Mas após a minha conversão, sempre quando eu estava meio desanimada, meio para baixo, eu sabia que era falta dele, que eu tinha me distanciado dele. E bastava eu voltar para junto dele de novo, que aquela alegria, aquela paz voltava. Então, nós nunca devemos nos afastar da presença de Deus, porque na palavra de Deus também diz em Salmos, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se você viver apenas um dia na presença de Deus que seja, você vai sentir algo que você nunca sentiu na vida. E isso vai ser melhor e vai te saciar mais do que qualquer outra fonte de outro lugar. Então é isso, gente, a palavra de hoje. Obrigado por estarem aqui comigo. Me conta aí nos comentários se você já teve alguma experiência com Deus após a sua conversão. Se você ainda não é convertido, né? Você ainda vai viver essas experiências quando você se converter e você vai me contar aqui também. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!